Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Segunda-feira, 8 horas da noite, dia de live aqui no canal da Atitude Nutrição. Seja muito bem-vindo a esse espaço onde a gente tem para trocar informações sobre educação alimentar e nutricional, sobre coaching nutricional infantil e outros tantos assuntos que estão envolvidos no universo da nutrição infantil. Eu sou Carolina Albuquerque, nutricionista, educadora alimentar, e hoje quero falar com vocês sobre materiais na educação alimentar e nutricional, já que constantemente eu recebo questionamentos de Carol, que jogo eu compro, que livro eu compro, que material eu compro, o que eu faço? Então hoje eu quero conversar um pouco sobre essa parte dos materiais em si, das ferramentas que você, nutricionista, pode utilizar para favorecer as atividades que você vai fazer de educação alimentar e nutricional, seja na escola, seja no seu consultório, seja em centros de recreações, enfim, por onde você estiver atuando com as crianças, em hospitais, em clínicas. E para eu poder trazer esse assunto dos materiais, eu tenho que entrar um pouco na questão da educação alimentar e nutricional em si, com as crianças. O que acontece? Quando a gente fala de educação alimentar e nutricional infantil, eu tenho que saber que existem crianças de idades diferentes. E essas crianças de idades diferentes, elas vão brincar e vão aprender e vão se desenvolver de maneiras diferentes. Não adianta eu querer aplicar uma atividade com uma criança de 2 anos e achar que essa atividade da criança de 2 anos vai servir com a de 8, que vai servir com a de 5, que vai servir para a de 13. Então, a primeira coisa, quando eu, nutricionista, trabalho com educação alimentar e nutricional infantil, eu preciso entender de que público especificamente eu estou falando, de que idade eu estou falando, certo? Tanto que quando eu construí o programa Brincar de Comer, que é o curso online, eu construí ele para uma determinada faixa etária, a faixa etária dos pré-escolares, porque eles têm questões semelhantes. Quando a gente vai falar de escolares, crianças maiores de 6 anos, são outros tipos de questões. Quando a gente vai falar de adolescente, outros tipos de questões, o próprio do aprendizado e do interesse que eles têm nas atividades que a gente vai propor, tá? E uma coisa que eu quero deixar bem claro é que, primeiro, educação alimentar e nutricional, ela não precisa de ferramentas custosas, tá certo? Hoje, se a gente vai procurar na internet materiais para compra, nesse nicho, se você digitar lá, né, educação alimentar e nutricional, jogos, brinquedos, você vai encontrar uma quantidade de materiais, até em algumas lojas, mas às vezes num preço alto. E aí que pega, né? O nutricionista chega e fala assim, nossa, Carol, o joguinho que eu queria comprar custa R$100. Como eu faço isso? Sim, R$100 às vezes pode ser um investimento muito alto em uma ferramenta só que eu não sei nem se ela vai ser boa ou não. Você conhece essa ferramenta? Esse tipo de questionamentos que eu recebo. E primeiro, gente, investimento não quer gasto, investimento é investimento, certo? Mas a gente não necessariamente precisa comprar o joguinho pronto. A gente pode produzir os nossos materiais, pode produzir os nossos jogos, nós podemos produzir dinâmicas e nós podemos nos valer de materiais que estão à nossa disposição, às vezes até de maneira gratuita. Quem participa da minha lista de transmissão recebeu, nesse último mês, vídeos, por exemplo, que são uma ferramenta que a gente consegue encontrar gratuitamente na internet, nos canais do YouTube. Eu divulguei alguns deles e que a partir deles a gente pode iniciar atividades com as crianças. Pode ser um vídeo, então o vídeo é uma ferramenta, um vídeo introdutório, certo? Ou então pode ser um vídeo para finalizar conteúdo, para fechar a ideia, um vídeo que você manda para os pais, e isso não tem custos. Então isso é uma ferramenta, é um material que eu posso utilizar, tá certo? Com a criança, e aí eu preciso ir encontrando vídeos para as idades que eu estou trabalhando, que eu vou trabalhar. Esse é um tipo de material, por exemplo, não custoso. Então, quando me falam materiais tão caros, eu falo, espera, então vamos conversar do que você está falando. Tem, por exemplo, os vídeos, gratuitamente você consegue utilizá-los, tá? Porque a gente tem uma tendência, às vezes, a olhar pelo lado pessimista da coisa, de nossa, é muito caro, nossa, é muito difícil, nossa, eu não vou conseguir fazer, nossa. Quando não, a gente pode
olhar pelo lado positivo. O que eu tenho de ferramentas, primeiro, gratuitas que eu posso utilizar? Vamos fazer um banco dessas ferramentas? Vamos fazer um banco de vídeos, um banco de histórias gratuitas, tá certo? E outro ponto é, o que eu posso construir também que é de baixo custo? A gente pode construir materiais a partir de material reciclável. E esse material ser utilizado com as crianças. Talvez vocês já tenham visto, eu tenho um fogãozinho. É um fogãozinho que foi feito de caixa de papelão, um custo baixo. Se eu quisesse, eu poderia comprar um de madeira, com um custo mais alto. Eu já cheguei a ver fogõezinhos de plástico, de madeira, que chegam até, às vezes, R$ 500. Mas o meu eu construí de papelão. Tem um custo super baixo. Então, vamos quebrar esse paradigma que material de educação alimentar e nutricional é custoso, tá? Temos materiais que vão necessitar de investimento mais alto? Sim, nós temos esse tipo de materiais. Porém, eles não são os únicos. A gente pode se valer deles e podemos também ter outros, tá bom? Então, vamos lá. Quebrando o paradigma, material de educação alimentar e nutricional não é custoso necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente. Então, não existe desculpa para falar assim, mas eu só vou começar a fazer quando eu puder comprar o melhor material, quando eu puder investir. Não. Você vai começar a fazer na hora que você se olhar e disser, eu vou realizar. Hoje, na consulta de hoje, eu vou começar com uma atividade de educação alimentar e nutricional. E o que eu tenho disponível, se é só o vídeo, é isso que eu vou usar hoje. E aí, na próxima, eu vou buscar por uma outra ferramenta, eu vou buscar por um outro material, eu vou buscar por um jogo, enfim. Aí vocês vão incluindo, mas começar não é impossível, tá? E eu falei, por exemplo, dos vídeos, citei as histórias, e as histórias são ferramentas, são materiais para educação alimentar e nutricional infantil. Principalmente aí para crianças em idade pré-escolar e idade escolar. Essas crianças gostam de histórias, elas gostam do lúdico, elas gostam dos contos, elas têm já o costume de ter acesso às histórias. Então, se eu consigo me valer de um livro, de uma história, para trabalhar com criança, essa é mais uma ferramenta, é mais um material para eu poder utilizar dentro da educação alimentar e nutricional infantil. E eu consigo utilizar histórias, por exemplo, até mesmo no meu consultório. Se eu tenho historinhas disponíveis, eu posso ter uma historinha que a criança vai lendo, se ela já sabe ler, enquanto eu estou ali nas orientações com as famílias, com os cuidadores. A criança está vendo aquela historinha, eu dou propositalmente, escolho propositalmente a história que eu quero, o material que eu quero, pensando no objetivo que eu quero gerar, nos insights que eu quero trazer nessa criança, no aprendizado que eu quero trazer para essa criança. Eu propositalmente dou essa historinha para ela e a partir disso vou falando com os pais e depois vou me direcionar para a criança. Eu posso, inclusive, eu mesma contar as histórias. As histórias fazem parte desse desenvolvimento deles. É uma ferramenta que eu gosto muito. Todo mundo já ouviu falar que eu amo trabalhar com histórias com as crianças. E quando você trabalha com as histórias, você, inclusive, pode criar as suas histórias, certo? Criar os seus personagens, criar situações que vão trazer para a realidade daquele seu paciente ou para a realidade daquela turma da escola o que é necessário você trabalhar nos objetivos. Porque sempre tenham em vista, quando vocês forem fazer uma atividade de educação alimentar e nutricional infantil, qual objetivo vocês têm com aquela atividade. O que eu quero gerar com essa atividade? O que eu quero que a criança faça ao final dessa atividade, que ela saiba ao final dessa atividade. Para vocês poderem, a partir desse ponto, pensar na atividade em si, pensar na história que vai utilizar, nos personagens, quem são esses personagens, né? E então, vídeos é uma ferramenta que é legal, as histórias é uma outra ferramenta que é bem legal. Os jogos, quando eu falo de escolares, jogos despertam a curiosidade das crianças, desperta a competitividade também, que para os escolares já é algo importante quando a gente vem colocando regras no jogo, ensinamentos. Eles curtem aprender através de jogos e você pode ir dificultando o jogo também conforme a idade da criança. E esse jogo, gente, a gente pode nós mesmos construirmos ou então procurar jogos e materiais que eu compre prontos na internet. Hoje, nós temos alguns materiais já desenvolvidos. Eu tenho alguns jogos aqui, mas eu não necessariamente uso o jogo ali
ao pé da letra como está descrito. Por quê? Tem sempre a relação do teu objetivo final. O que eu quero com aquele objetivo final? Vamos supor, um exemplo bem basicão. Jogo da memória. Jogo da memória é um jogo que qualquer um pode criar facilmente. Você pega as figuras, recorta 2 de cada uma, vai lá, plastifica, ou cola no EVA, deixa ela mais durinha. E pode ser um jogo para você ter para uma dinâmica com uma criança. Mas o que eu quero despertar com aquele jogo? Eu quero só familiaridade, que ele tenha a familiaridade de conhecer alguns alimentos a mais, de aumentar o repertório da fala, da cor, da escrita. É isso que eu quero? Como é que eu vou usar esse jogo da memória? Então, eu, por exemplo, quando eu utilizo o jogo da memória, eu não estou pensando simplesmente no ato de brincar. Eu penso o que aquele jogo vai trazer de ensinamento. E por isso, a cada cartinha que eu viro, eu tenho uma comunicação com a criança sobre aquela cartinha que foi virada. Eu não estou ali para ela, por exemplo, falando que é muito importante comer cenoura porque é boa para a visão. Ou até de uma forma lúdica, que é muito boa comer cenoura porque dá a visão de raio laser. Eu não estou falando isso. Na hora que vira a carta da cenoura, eu tenho a oportunidade de falar, nossa, você sabia que cenoura dá visão de raio laser? Você sabia que cenoura vai muito bem, tanto em receita doce quanto receita salgada? Eu vou trazendo essas falas durante a brincadeira, porque isso deixa de uma maneira leve. E aí eu tenho que entender qual é o meu objetivo. Meu objetivo é eu trazer informações para essa criança sobre os alimentos. Que informações que eu quero trazer? Eu quero falar sobre receitas, eu estou precisando despertar o interesse dela com receitas. É isso que eu quero? Então eu vou falar a cada viradinha de carta, ela vai me falar uma receita, por exemplo, que ela poderia fazer com aquele alimento? Ou eu vou dar uma ideia de receita? Então eu tenho que entender qual é o meu objetivo. Tá? E isso pode ser feito com o jogo da memória, pode ser feito com dominó, com tudo que vai trazer a figura em si, ali representada, mas que às vezes não tem um objetivo final por trás. Eu lembro que quando eu procurava os materiais, o que eu mais via era jogo da memória, dominó e quebra-cabeça. Mas além de ter mais um momento de familiaridade, mais um momento dessa criança ver o alimento sem ser a hora da refeição, qual é o meu objetivo com esse jogo? O que eu estou fazendo com esse jogo? Para que me serve esse jogo? Então, esse jogo me serve para abrir oportunidade e um canal de comunicação com a criança. Não vou sentar eu lá com a criança na minha frente e sair falando. Não, vamos brincar, vamos se divertir durante o jogo e vamos conversar enquanto isso. Faz sentido para vocês? Porque é isso que eu preciso. Eu preciso de uma via de comunicação com a criança leve. E a brincadeira, o jogo é uma via leve. E aí, até o momento que vão ter jogos mais estruturados, como, por exemplo, tem um jogo que eu criei, que é o Ai Quanto Açúcar. E aí é um jogo que vai falar especificamente da quantidade de açúcar nos alimentos, um jogo que vai ser mais informativo. Temos esse tipo de jogos, dentre outros tantos, que aí vão ter objetivos mais específicos, tá? Então, os jogos são outros materiais. Vamos lá, recapitulando, falei de vídeo. Falei de livros, de histórias, que aí podem ser contadas ou lidas, e falei de jogos. Nós temos também dinâmicas, brincadeiras. E essas dinâmicas ou brincadeiras, elas vão ser desenvolvidas e estruturadas de uma maneira para que eu também atinja um determinado objetivo. Qual é o objetivo final que eu quero atingir com aquela dinâmica, com aquela brincadeira? E aí, durante a dinâmica, durante a atividade, eu vou pensar o que eu preciso desenvolver com essa criança para o meu objetivo ser conquistado. Por exemplo, teve uma atividade que eu fiz com as crianças, o tema era mexer o corpo. E tinha que trazer isso da alimentação saudável. Então, nós tínhamos alguns circuitos de corridas e de atividades físicas, precisava às vezes lá bater a mão, abaixo, levanta, entre outras coisas, e a cada grupo de atividades tinha um alimento para eles identificarem, ou com o sabor, ou com o olfato, ou com a visão, porque eu estou usando naquele momento da dinâmica, da atividade, da brincadeira, o tema alimentação que eu quero trazer também, que era exploração naquele caso, eu queria aumentar a exploração da criança, tá? Teve uma criança que eu fiz uma atividade, a brócolis até ali, ela não comia brócolis. O que a gente fazia? A gente fazia uma corrida dentro de um circuitinho, e quando chegava no final, nós precisávamos pegar o brócolis de um potinho com dente e passar para o outro. Já era uma criança que lá na escalinha
dos passos para comer. Ela já colocava o alimento próximo à boca, mas ainda não dentro da boca. E nessa de ter que pegar o brócolis e jogar para o lado, eu estava favorecendo ele levar esse alimento à boca e sentir o sabor. E até que no final, a gente combinou que se nós comêssemos um, ganharia mais 10 pontos. Foi de acordo com a criança, eu não forcei nada. Eu perguntei, o que você acha se a gente colocar essa regra agora? Porque eu senti que ele estava confortável com aquela brincadeira. Estava divertido, não estava pesado, porque às vezes, dependendo da criança que for, pode ser pesado, né? E fora esse tipo de dinâmica, de atividades que a gente vai fazer, de movimentação extrema, o que eu quero trazer hoje de principal é que o recurso material, tá, que é mais importante na educação alimentar e nutricional infantil é o alimento. É o alimento, in natura. Ele é o recurso mais rico que existe. É o recurso que te dá maior oportunidade de exploração, de cor, de cheiro, de sabor, de textura, de tamanho. É riquíssimo. Quantos alimentos, então, que a gente consegue trabalhar o barulho até, entende? Por exemplo, o barulho da uva explodindo na boca, na hora que eu mordo a uva e faz aquele barulho que eu escuto. Então, gente, o alimento em si, para mim, é o material e o recurso que não pode faltar em uma atividade de educação alimentar e nutricional. E é claro, se eu estou falando de crianças muito seletivas que ainda não toleram estar naquele ambiente, talvez com essas eu precise começar com réplicas de alimento. E réplicas de alimento ou figuras de alimento é algo que eu oriento que qualquer nutricionista que trabalhe com criança tenha. Mas, quando você for fazer uma atividade específica, direcionada, que você tenha o alimento em si que você vai trabalhar. Que você possa dar essa oportunidade para as crianças de conhecerem o alimento in natura, o alimento íntegro, como ele é. Se for possível, apresentar, por exemplo, vamos voltar lá na cenoura, que eu apresente a cenoura crua, que eu apresente ela cozida, que eu apresente o sabor dela no bolo de cenoura, que eu dê essas possibilidades. Ai, Carol, mas como que eu faço isso no consultório? No consultório, talvez você não consiga fazer tudo isso. Algumas você pode levar ali para o momento da degustação, mas você pode entregar livrinhos de receita para essa criança poder fazer na casa dela, e ela vai lá anotar como que era, se a cenoura no meio do suco era boa ou não, a cenoura no meio do bolo, o que ela achou, a cenoura na panqueca, a cenoura ralada no meio do arroz, porque a educação alimentar e nutricional, ela vai além do momento que o nutricionista está com a criança. O nutricionista, ele pode entregar atividades para essa criança levar para casa e desenvolver em casa relações com aquela comida de uma maneira divertida, de uma maneira desafiante, às vezes, que vai ali mexer com ela e entra nessa um pouco o calendário nutritivo, que é trazer um desafio, para que a criança, ludicamente, interaja com o alimento, entende? E o alimento, ele vai ser o recurso mais rico e mais importante para a criança nesse processo de educação alimentar e nutricional infantil, tá certo? Eu vou vendo os comentários, se vocês tiverem dúvidas, coloquem aqui para mim. Eu vi que correu alguns comentários, deixa eu ler aqui. A Rosângela de Sá falou assim, boa noite, Carol. Eu normalmente sempre monto o meu material como jogos, fantoches, entre outros. Criei várias histórias com EVA. Sim, porque o que acontece? Quando a gente tem um objetivo final, eu sei o que eu quero, eu consigo ir traçando esse prévio. A criação dos meus materiais, das minhas atividades, foi com um objetivo final bem específico, e a partir disso eu fui traçando as atividades anteriores, o que eu precisava desenvolver anteriormente. E de maneira lúdica, eu fui criando esses recursos, eles não são custosos. Eu até tive uma pessoa me chamou pelo Instagram e perguntou do curso, se no curso ela teria que gastar depois muito mais para comprar materiais. E olha, no curso eu te mostro recursos que você pode fazer simplesmente com material reciclável ou recursos que você pode comprar. E aí é a escolha do que cada um quer. A gente pode ter lá, usar o brócolis in natura, a gente pode usar o brócolis réplica, ou a gente pode fazer o brócolis no EVA. Entende? São muitas maneiras, e aí é o que cada um quer, o que cada um pode também investir, mas sempre que a gente conseguir ter um material de qualidade para trabalhar com criança, isso é importante. Esse material de qualidade representa o seu serviço. Então, assim, se você vai trabalhar com imagens, você pode recortar a imagem do jornalzinho lá do mercado e colar numa cartolina e usar ela? Pode.
Mas se você trabalha com uma imagem mais bem elaborada, que você mandou fazer o desenho, ou que você imprimiu, ou então se você trabalha com recurso de pelúcia, com o biscuit, isso traz mais riqueza para aquele momento. Agora, não é porque eu não tenho esses instrumentos que eu vou deixar de fazer educação alimentar e nutricional. Não, porque o que eu disse, qual é o principal recurso? O alimento em si, é o teu alimento em si. E aí a história que eu conto por detrás desse alimento. A história, a atividade, a brincadeira, o jogo que eu faço por detrás desse alimento para poder aproximar a criança daquele alimento, fazer ela entender sobre aquele alimento, certo? Vamos lá. Aí a Rosângela falou da história do Camilão Comilão. Inclusive, gente, tem no meu site, tem alguns livros de histórias que eu recomendo para vocês terem disponíveis, que são histórias legais de trabalhar, são livros que você encontra no mercado, alguns já estão mais difíceis porque os estoques baixaram, mas é uma possibilidade de vocês procurarem, por exemplo, na estante virtual, tá? Ou eu não sei se existe algum outro site nesse estilo. A estante virtual é um site que faz, ela concentra vários sebos. Sebos, para quem não sabe, é um local onde tem livros usados, novos e usados, para compra. E ali a gente acaba encontrando livros que talvez eu não encontre nas lojas convencionais, porque já estão fora de estoque ou fora de linha, tá certo? E aí, dentro dessa perspectiva de falar do alimento, de nós pensarmos como nós estamos conduzindo a educação alimentar e nutricional infantil. Às vezes a gente está conduzindo muito no conceito, muito na teoria, sabe? Ai, vou trabalhar carboidrato, proteína, vitamina, mineral, vou ensinar isso, como isso funciona. Se eu estou falando de crianças maiores, como isso se desenvolve dentro do corpo, eu vou falar de digestão. São recursos interessantes? Talvez. Para quando eu já tenho crianças que se relacionam muito bem com todos os alimentos, que têm aproximação com todos os alimentos, que conhecem os alimentos in natura, porque do que adianta eu trabalhar o tema vitaminas e minerais se a criança ela não reconhece uma batata? Ela pega a batata e ela não sabe o que é. Se ela não reconhece a cenoura, ela pega e ela não sabe o que é, ela não sabe o que é um rabanete, ela não sabe o que é uma beterraba. Adianta eu trabalhar vitaminas e minerais? Eu falo, tá nos legumes e esses são os legumes. Mas ela não sabe, ela nunca viu. Então eu prefiro utilizar esses momentos para oportunizar que a criança conheça esses alimentos, que ela realmente tenha o contato com os alimentos. E a gente saiu, hoje uma aluna minha me falou algo bem interessante, que ela falou assim, Carol, incrível como depois do curso eu entendi que eu tinha que sair da Nutrilândia, parar com essa ideia de querer, na atividade de educação alimentar e nutricional infantil, fazer um mini curso de nutrição para criança. Sabe, gente, isso não existe. Não, educação alimentar e nutricional infantil não é mini curso para criança sobre nutrição. Nutrição fez você nutricionista na faculdade. E o que a gente precisa é, a partir desse conhecimento, sabendo quão importantes esses conhecimentos são, trazer para a realidade, para a fala da criança, como que eu vou aproximá-la desses alimentos, como que eu vou levá-las a querer consumir esses alimentos, a ter uma boa relação com a comida, e não ficar lá ensinando para ela conceitos que eu, nutricionista, preciso saber, que a criança não necessariamente precisa, tá? Principalmente se você tem períodos curtos de tempo de relação com a criança. A Gi falou que bons exemplos, obrigada, Gi. Espero que eles ajudem vocês. Então, não deixem de começar a educação alimentar e nutricional infantil, seja no consultório, seja na escola, seja onde for, porque, eu não tenho recurso. Eu falei de vários recursos mega simples aqui para vocês. E no mercado, você consegue comprar um monte de recursos de educação alimentar e nutricional infantil. E aí é realmente desenvolver a sua fala, a sua oratória, de como é que você se comunica com a criança, para que faça sentido aquela atividade que você está propondo. E que tenha o teu objetivo final, certo? A Louise falou, como trabalhar com crianças de 9 anos que não comem frutas e verduras? Que recursos utilizar? A primeira coisa, Louise, é entender se existem duas questões diferentes, certo? Uma quando eu estou em terapia individual, um acompanhamento individual, e outra quando essa criança está inclusa num grupo. Se eu estou falando dessa criança na terapia individual, e mesmo até no grupo, eu preciso identificar em que fase do comer essa criança está.
Então, dentre dos passos para comer, qual passo essa criança está? Essa criança já tolera o alimento, ela interage com o alimento, ela já cheira, ela já toca, ela já prova, ela só não come? E aí, dentro dessa escala, a partir do momento que eu entendo quais são os pontos, eu vou trabalhar o que é necessário. Se ela já interage, se ela já cheira, já ela toca, mas ela não prova, ela ainda não leva à boca, eu vou começar com brincadeiras que podem levar esse alimento à boca, que é como eu disse, aquela que eu fiz com a criança, que era uma dinâmica onde a gente corria e pegava o brócolis e transferia de um lugar para o outro. Você pode fazer corrida de hashi, então você corre, pega o hashizinho, e o hashi você vai pegar a cenoura, seja que legume for, e aí vai dar uma mordida nesse legume. Se essa criança já estiver preparada para engolir, ela pode engolir, senão ela pode ter um lixinho ali do lado para cuspir, tá certo? E dentro dessa brincadeira, depois a gente fazer aflorar na criança, fazer a criança perceber como é que foi esse brincar. Foi tão ruim assim esse alimento ir até a boca? Será que foi mesmo? Ou será que é o momento da refeição que é tão cheio de tensão, que é tão cheio de cobrança, que eu sei que todo mundo está ali me avaliando se eu vou, se eu não vou comer, que eu já nem quero, nem levo na boca. Entende? Será que é uma receita diferente que eu preciso fazer? E com as crianças de 9 anos, jogos despertam o aprendizado para determinado assunto. Então, com eles eu gosto de trazer uma introdução, pode ser por meio de história. Com 9 anos, até inclusive numa conversa já, a gente consegue trazer a autorresponsabilização para a criança. Então, a gente mostrar para ela com ferramentas, tá? Como ela pode e como ela consegue também, a gente mostrar para ela como ela é capaz de evoluir nesses passos para comer. E depois disso, eu ir propondo atividades que vão sempre levantar essa parte da felicidade. Então, a brincadeira, a diversão. E com crianças dessa idade também, desafios funcionam muito bem. Eles gostam de desafios onde eles têm que se superar. E aí é a questão, novamente, da autorresponsabilidade, tá certo? Gente, mais alguma dúvida hoje? Se vocês tiverem mais alguma dúvida, coloca aqui para mim. Se não, deixa nos comentários o que ficou de mais importante, de mais marcado para você, de insight aqui que você pescou durante essa live. Enquanto vocês estão escrevendo, eu vou mostrar. Eu já mandei um e-mail para vocês verem, mas vou reforçar. Quem trabalha com educação alimentar e nutricional, ler o marco de referência da educação alimentar e nutricional, tá certo? Eu já mandei por e-mail para vocês o PDF desse marco. É importante para a gente ter as bases e a partir daqui, dos princípios, nós conseguimos pensar em diversas atividades, tá certo? E também fica o meu convite para quem trabalha com pré-escolares, seja no consultório, seja nas escolas, que venha e se inscreva no programa Brincar de Comer, que é o curso online que eu tenho para nutricionistas, onde eu também entrego várias atividades que você consegue desenvolver com as crianças de uma maneira lúdica e que atraiam elas para entender mais sobre esse universo que é a alimentação infantil. Vamos lá. A Gabriele falou que não tem... eu vou repetir, tá, Gabriela? Ó, chama Marco de Referência de Educação Alimentar e Nutricional para as Políticas Públicas. Qualquer coisa, eu encaminhei para a lista já faz algum tempo. Você consegue achar no Google para baixar em PDF, ou então você pode mandar um e-mail para contato@atitudenutricão.com.br e eu te encaminho, tá bom? E você consegue ler esse marco. Luiz falou que entendeu a atividade, tá ótimo. Pessoal, muito obrigada por estarem aqui nessa segunda-feira. E eu gostaria também que vocês me enviassem as sugestões que vocês têm para as próximas segundas. E quero aproveitar e deixar um recado, tá bom? Que algumas pessoas têm me perguntado se o novo curso que eu vou fazer tem a ver com educação alimentar e nutricional, se é uma adaptação desse curso que eu já tenho. E não, fiquem tranquilas. O programa Brincar de Comer, ele continua. Ele já está redondinho, perfeitinho, para quem vai trabalhar com educação alimentar e nutricional infantil com pré-escolares. E não é um curso para esse tema que eu estou elaborando. É um curso com um tema novo, muito inovador. E em breve eu vou divulgar para vocês saberem, tá? Então, quem estava preocupado se vai mudar o curso que tem... Não, esse curso continua. Vai ser um curso novo com uma outra temática que eu vou trazer em breve para vocês, tá certo?
Um beijo para todos. Boa segunda-feira por aí. Tchau, tchau.